Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aonde você estiver, preste atenção no que eu vou ler aqui para você. É uma pequena oração que eu fiz e eu tenho o costume sim de escrever as minhas orações ou tudo aquilo que fala o meu coração, tá bom? Eu já quero aproveitar também esse tempinho aqui e te dizer, compartilhe essa live. Compartilhe no grupo dos amigos, no grupo da família. Nós estamos aqui em um propósito de 31 dias de oração. Hoje nós vamos entrar na oração de número 7. Eu criei um e-book chamado Curando Feridas Invisíveis. Nesse e-book contém 31 orações e tem mais algumas mensagens bem especiais. O meu maior objetivo durante essa jornada, durante essa caminhada aqui com você, é te dizer que existe uma luz no final do túnel. Estou lá no fundinho do seu coração acenando, dizendo para você que sim, você é capaz de vencer as suas dores, que sim, você é uma pessoa corajosa para pedir perdão e também para perdoar. É necessário ter coragem para entrar no campo do perdão, de se auto-perdoar. Então, compartilhe essa live com mais alguém, levando fé e esperança nos dias difíceis. As feridas invisíveis, as dores invisíveis, raramente as pessoas vão compartilhar. Elas preferem se fechar, porque é difícil hoje em dia confiar em alguém. E eu sei também que para algumas pessoas é muito difícil pedir ajuda, porque o mundo, sabe? O meio onde nós estamos, a sociedade, a comunidade de fé onde você estão sempre dizendo: seja forte, seja corajoso, né? E a gente acaba esquecendo um pouquinho de ser humano. Sim, nós somos fortes, nós somos corajosos, eu estou aqui encorajando, incentivando você, mas também te lembrando que a gente precisa de coragem para pedir perdão, que a gente precisa ter coragem também para entender que às vezes o banco da vítima não é só a gente, não é só nós. Entender que às vezes nós também falhamos, nós erramos e às vezes a gente não pede perdão, a gente não pede desculpa, a gente não reconhece o nosso erro, a nossa falha e aquilo vai remoendo dentro da gente. Vai virando ciclos repetitivos de falhas, de erros, de palavras malditas, de palavras não compreendidas. Então, eu tô aqui para te encorajar. Eu tô aqui para te trazer uma direção através da palavra de Deus, através daquilo que eu creio, na fé que eu tenho. E sim, você também é capaz de romper, você também é capaz de viver algo novo em Deus. As nossas dores, muitas das vezes a gente passou sozinho. Mas a cura, a gente precisa convidar Jesus para fazer parte dela, para fazer dessa jornada uma verdadeira história de cura, sem deixar marcas na vida de mais ninguém. E você entendendo que sim, é importante impor limites, que sim, a sua opinião, ela é importante. Porque quando a gente verbaliza algo de forma respeitosa, bondosa, amorosa, a gente também está sinalizando que aqui no meu coração tem limite, que aqui na minha vida você pode ir até um determinado momento. Então, eu tô aqui para te encorajar e para dizer que você sim é capaz de se permitir. É necessário decidir ser curado. É necessário tomar uma atitude. E tomar atitude custa. Tomar atitude, tomar uma decisão custa. Pode ser que a gente deixe pessoas
no meio dessa jornada de cura. Pode ser que a gente imponha limites e as pessoas simplesmente se afastem porque não entenderam, não compreenderam. Mas você precisa entender que a partir do momento que você convida o Espírito Santo de Deus para caminhar com você nesse processo de cura, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu sei que você ama ao Senhor. Só que eu sei também que é difícil confiar. Essa é uma caminhada onde cada um vai passar no seu individual com Deus. Mas continuando aqui, então compartilhe, comente, deixe nos comentários de onde que você é. E eu sou grata a você por estar aqui comigo nessa jornada. Com quem devo conversar? Então eu escrevi essa pequena oração. Pela manhã, devo conversar com o Criador de todo o universo. Ao acordar, a criatura precisa se conectar com o Criador do seu próprio ser. Deus, nosso Pai, nos faz descansar em noites escuras. Por algumas horas estamos mortos, mas Ele, como um bom Pai, está alerta em todo o tempo, cuidando de todos aqueles que dormem e descansam nele. Então, ao abrir os olhos, é com Ele que o meu eu, que o meu ser, que a minha alma, tão pequena, precisa conversar todas as manhãs e pedir para entrar debaixo das suas asas. Ele, o meu Deus, é o nosso refúgio seguro. Podemos ter tudo, mas se ao acordar não temos Deus Pai, se ao acordar não temos a sua doce presença, estamos perdidos em um sono profundo do nosso ser e da nossa alma e do nosso espírito. Então, com quem você deve conversar? Eu espero que essa pequena oração aqui tenha te trazido uma luz no seu ser, na sua alma. Que essa pequena oração em texto aqui possa te conectar novamente com Deus. Eu escrevi essa oração no dia 22/5/2005. Ela é bem recente. Foi um momento onde Deus me resgatou. Foi um momento onde eu precisava de um refúgio. E eu entendi, através da palavra de Deus, através de uma pessoa muito especial que Deus usa e tem usado na minha vida, que é a minha mãe. Eu faço todos os dias com ela e com outras pessoas de diversos lugares do Brasil e até mesmo fora do Brasil, um momento de oração, de intercessão da leitura do livro de Salmos. E eu entendi, através da vida da minha mãe, o nome dela é Solange. Aliás, quero te mandar um beijo, mãe. Muito obrigada por esse tempo precioso. E eu aprendi através da vida dela que Davi era um homem que buscava o Senhor todos os dias pela manhã. Então Davi, ele dormia pensando no Senhor, ele acordava pensando no Senhor. E eu fiz essa oração inspirada nesse momento que nós estamos vivendo de intercessão, de busca, de oração do livro dos Salmos, e tem sido um momento muito especial. E eu quero compartilhar com você também que hoje a nossa oração de número 7 tem tudo a ver com isso, tá? Mas antes da gente orar, antes da gente começar aqui, né? Porque eu sempre leio a oração, explico para você e nós conversamos sobre isso. Antes da gente começar tudo isso, eu quero fazer uma pequena oração para que o seu coração seja inundado com a presença do Espírito Santo de Deus. Que a sua alma, sabe? Que você possa dar liberdade para o seu ser. Que você possa tomar essa decisão. Alma, quieta-te e escuta a voz do Criador. Mas isso quem direciona na sua mente é você. Quem decide o que vai entrar na sua alma e no seu coração é você. E você também decide aquilo que precisa sair de dentro de você.
que é o mais importante também. Amém? Então feche os seus olhos e me acompanhe nessa pequena oração. Pai amado, Pai querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão precioso aqui com os meus irmãos. Senhor, eu te peço humildemente, abre os nossos olhos, limpa, Senhor, toda a sujeira do nosso coração. Senhor, dá uma visão para os nossos olhos, onde nem tudo, Senhor, são dores, onde nem tudo, Senhor, é sofrimento. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver a esperança, a fé e para que eu possa me conectar com a Tua presença, amado Espírito Santo. Jesus, nós te pedimos com muita fé, com muita coragem, com muita ousadia, fica conosco. Que os Teus braços, Senhor, estejam abertos para nos acolher. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a oração de hoje, Senhor, possa trazer clareza para nós, entendimento para o nosso coração, discernimento para a nossa alma, para o nosso espírito, Senhor. Que a gente possa estar firmados, Senhor, fundamentados na rocha da Tua palavra, crendo que o Senhor é o nosso resgatador, crendo que o Senhor é o nosso único Deus e não há outro além de Ti, Senhor. Quebra no nosso coração todos os nossos ídolos durante a nossa jornada, durante a nossa vida. Quebra, Senhor, porque a nossa confiança não está no dinheiro, não está na medicina, não está no mundo, não está na política. A nossa confiança está no Senhor. E que isso se torne uma verdade no nosso ser, na nossa mente. Que isso se torne uma verdade para nós. E que a transformação que o Senhor deseja que aconteça na minha vida, na vida dos meus irmãos, seja visível e manifesta na nossa vida, Senhor. Que estejamos disponíveis a vencer todas as dificuldades. Disponíveis, sim, também em passar pela dor. Disponíveis, sim, também em ter que pedir perdão em alguns momentos. E disponíveis, sim, também, meu Senhor, para aceitar o perdão das pessoas que nos feriram. No nome santo de Jesus, nos cobre debaixo do Teu sangue. Guarda as famílias, as pessoas que vão ver essa live. Só o Senhor conhece a dor do coração. Só o Senhor sabe o que está escondido, Senhor, durante tantos anos. Senhor, que o Senhor possa trazer alívio, esperança, fé e que cada pessoa que ouvir essa live, que ver essa live, Senhor, possa se conectar com o Senhor. Não sou eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos. Eu sou, Senhor, somente a flecha que o Senhor enviou. Mas é a Tua palavra, é o Teu nome, Jesus, que tem todo o poder. E toda honra e toda glória nós já entregamos a Ti e já somos gratos. Porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. No nome santo de Jesus, amém. Amém, gente? Então a palavra de hoje está lá em Salmos, no verso 19. Está lá no livro de Salmos, no Salmo 9 e no versículo 10. Que diz assim: Os que conhecem o Teu nome confiam em Ti, pois Tu, Senhor, jamais abandonas os que Te buscam. Só existe uma pessoa que Deus não abandona. E é como a gente leu aqui, é aquelas pessoas que buscam a Ele. A misericórdia dele, gente, a graça dele é tão soberana que não existem palavras, sabe, que eu possa dizer aqui. Mas para você que já é conhecedor, para você que já entregou a sua vida para Jesus, sabe, Ele nunca vai nos abandonar. Mas existem algumas pessoas que têm uma intimidade a mais com Ele, que tem, sabe, um relacionamento mais com Ele. E essas pessoas que têm esse a mais com Deus, é porque elas têm buscado a Ele. É porque em momentos onde tudo indicava que era hora de perder a fé, que era hora de abandonar a fé, essas pessoas permaneceram no meio da nossa dor. Por mais difícil que seja, nós precisamos permanecer em buscar a Deus. Permanecer.
Eu quero aqui deixar algo bem claro, que é uma das coisas que eu mais escuto nas sessões de terapia. As pessoas falam assim, Rai, tem horas que eu me sinto tão distante de Deus, que parece que Ele está tão longe de mim. Deixa eu te dizer algo, e marca isso no seu coração. Deus, Ele não se afasta de nós. O que faz com que a gente sinta que Ele está distante de nós é porque os seus pensamentos, a sua energia está tão focado na sua dor que você acha que Deus está longe de você. Às vezes, Deus não depende do seu sentimento. Deus, Ele é soberano. Não é você que afasta, não é você que faz com que Deus se afaste, mas é aquilo onde você deposita energia nos seus sentimentos, nas suas emoções. Às vezes você cometeu, você fez alguma coisa de errado, você pecou e você, as suas emoções, o seu espírito se sente indigno de ir buscar a Deus. Mas é nessas horas onde nós precisamos estar firmes no Senhor e reconhecer como Davi reconhecia quando ele errava, quando ele falhava, quando ele pecava, quando ele estava mal, quando ele estava triste. Nós que somos filhos de Deus, nós só temos um caminho. E não é olhar para trás se não for para nos curar ou curar outras pessoas. Nós temos que olhar para trás e entender que lá já não fica mais nada para nós. Nós temos que buscar a Deus. Porque quanto mais nós buscamos, mais aquele sentimento que você achava que Deus estava longe de você, é isso que vai se apagando das suas emoções. Porque nós, muitas pessoas, todos nós, a maioria do ser humano, gente, sabe? Todos nós já passamos por um período de rejeição, por um processo de rejeição, de abandono, em qualquer contexto, tá bom? Tanto na comunidade cristã, ou fora, ou no contexto familiar, ou no contexto onde você está empregado, enfim, ou na faculdade, na escola, né? Qual que é o seu contexto? Então, todo ser humano ele já passou por um tempo de rejeição e aquele sentimento ele fica. Sabe quando você vai conversar com a pessoa não te dá muita moral e você, ai, nossa, né? A pessoa não me quer, a pessoa não me ama. Você já lê o sentimento, você já lê a interpretação daquilo que a pessoa sabe tá falando. Então, assim, nós precisamos ter discernimento. E aí a gente coloca isso na nossa alma. Então, aquela pessoa, aquela criança que sofreu rejeição, tá na alma dela o sentimento de rejeição, de abandono, de achar que ninguém gosta, de achar que ninguém ama. Então, esse sentimento, ele vai se esconder na nossa alma. Então, quando a gente acha que Deus está longe da gente, nada mais é a manifestação do sentimento que estava escondido na sua alma, por algum processo da sua vida, por algum trauma que você já passou, por algum momento que você foi rejeitado, que você foi abandonado, e isso nasce dentro de você, porque a sua mente, ela entende que em algum momento você foi rejeitado, que você foi abandonado e que você não quer passar por isso de novo. Então, o sentimento de achar que Deus está longe de nós, não é que Deus está longe de nós, é porque o nosso sentimento está florescendo, aquele sentimento de abandono, de rejeição, de medo. Então, como nós lemos aqui na palavra, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Nesse momento que você acha que Deus está longe de você, é onde você tem que mais buscar ao Senhor. Você precisa quebrar as correntes da sua alma, sabe, de tudo aquilo que aconteceu no passado, quebrar as correntes dos traumas do passado e seguir em diante. Deus, ele não está longe de nós. O que nos afasta de Deus é o sentimento que nós carregamos dentro da nossa alma. E nós precisamos nos conhecer, nós precisamos entender as nossas dores, nós precisamos entender que o propósito da nossa dor é para que a gente possa sempre ter um olho de cura na vida de alguém. Eu venho repetindo isso desde o começo porque é necessário que a sua alma entenda que a sua dor, ela ficou lá para trás. E o que você tem que fazer com a sua dor é fazer algo novo, colocar energia naquela rejeição, naquele abandono, naquela traição, naqueles relacionamentos de amizade onde já não deu mais nada certo, e entender
a lição daquela dor. Toda dor carrega uma lição de vida para quê? Para nos curar e para nos amadurecer. Para que você tenha clareza, para que você faça a leitura do ambiente onde você vai colocar o seu coração naquela nova situação, naquele novo relacionamento, naquele novo laço que você quer criar com alguém, naquela nova aliança que você quer fazer com alguém, e entender que, ei, calma, aqui tem limite no meu coração. Aqui, amiga, amigo, você pode ir até aqui. Porque eu já passei por isso, porque eu já entendi isso na minha vida, porque isso aqui já é uma lição para mim. Mas você precisa entender que a lição de vida, ela é sua. A outra pessoa que está do outro lado, que quer se aproximar de você, ela não sabe da tua história. Ela não sabe da tua dor. E aí você cria uma expectativa, e é aí onde a gente se frustra. Porque a gente não sai aí pelo mundo falando das nossas dores. A gente não sai por aí falando que fomos rejeitados, que fomos abandonados, que fomos traídos, que amizades romperam os ciclos com a gente. Então, ninguém sai falando das suas falhas, dos seus erros. Você entende o que eu quero dizer? E o discernimento, ele cabe a mim, ele cabe a você. Espero que isso possa trazer clareza no seu coração. E entender que o sentimento que você tem na sua alma, quando você fala que Deus parece que está distante de mim, não é que Deus está distante de você. É que o sentimento da sua alma, do seu trauma, floresceu. E você acha, e você compara a presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do amigo Espírito Santo, com a presença de um ser humano que te feriu. E eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te condenar. É a sua dor, é a sua ferida. Quem tem que ditar na sua alma é você. Quem tem que sair das suas dores e tomar a atitude, tomar a decisão, quem tem que falar com a sua alma é você. É você que tem que falar, aquieta-te pensamento, aquieta-te alma, eu confio no meu Deus, Ele está aqui comigo, eu posso ter errado, eu posso ter falhado, eu posso estar ferida, eu posso estar sangrando, mas eu preciso entender que a doce presença dEle não depende daquilo que eu falo, que eu penso, que eu sinto. A presença dEle é eterna, os olhos de Deus sobre nós é eternos. O que muda, o que é sombra, inconstante, somos nós, seres humanos. Somos nós, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos traumas, com as nossas feridas. Então você precisa desvincular a presença de Jesus com as suas dores. Você precisa, criar na sua mente que a presença de Jesus é soberana e que você é um ser humano com fragmentos dentro de você, com coisas que é somente a presença dele que pode restaurar no seu coração. Vocês conseguem me entender? Então, faça que nem Davi. Busque ao Senhor, confie no Senhor, porque Ele jamais vai nos abandonar. Mas você precisa buscar e querer e dizer para o seu sentimento que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, por amor a mim, por amor a você, sabe? Ele não está distante de você. Diga para sua alma, ei, aquieta-te. Ele está comigo. É Ele que me direciona. Então, volto a dizer, saia um pouco da cadeira de vítima. Existem momentos em que nós falhamos, em que nós erramos. E eu sei que durante essa jornada aqui com você, Deus vai te dar clareza. Deus vai te dar clareza onde foi que você falhou, com quem você errou, qual palavra que você liberou que, enfim, magoou o coração de alguém. E não tenha medo, tenha coragem, tá? Coragem em pedir perdão, coragem em seguir em frente, coragem em se perdoar principalmente, tá bom? Hoje nós vamos para a oração de número 7. Rompimento de ciclos. Orar por discernimento e força para identificar e quebrar padrões de relacionamentos abusivos. Isso é muito importante, tá? Você precisa identificar quais relacionamentos você está abusando de você.
contexto na sua comunidade cristã, contexto na área do seu trabalho, ali na faculdade, na escola, sabe? Eu não sei até onde pode alcançar esse vídeo, mas eu sempre digo, é você que sabe aonde você está plantado. É você que direciona os teus pés. Então, nós precisamos entender que é necessário respeitar o limite das outras pessoas e também é necessário nos respeitar. Respeitar os seus limites, até onde você pode ir. E tá tudo certo, você não precisa aprovação de ninguém, você não precisa um selo de aprovação do ser humano. É que nem eu falei ontem, nós precisamos de um selo de aprovação do céu. Do céu. Então tenha discernimento e força para identificar quais são os ciclos de repetição da sua vida. E dos relacionamentos e de pessoas. Isso, gente, é tanto em novos relacionamentos de namoro, novos relacionamentos que as pessoas têm interesse em um futuro casamento, sabe? No contexto religioso, aonde você está inserido, tá ok? Quem tem que ter discernimento, quem tem que pedir por discernimento é você. Então nós vamos orar e vamos conversando um pouquinho, ok? Divino Pai, que conhece o profundo do meu ser e as dores que carrego. Humildemente me coloco diante de Ti, buscando luz e força para romper os ciclos que me aprisionam em relacionamentos abusivos. Abre meus olhos para enxergar com clareza os padrões destrutivos que se repetem em minha vida, muitas vezes disfarçados de amor ou cuidado. Gente, é o seguinte, isso aqui é muito delicado e só Jesus pode te dar clareza desses ambientes e é só Jesus que pode te dar discernimento para romper com esses ciclos viciosos de amizades que estão sempre abusando de você, de namoros que estão sempre abusando de você, de relacionamentos que estão sempre abusando de você. Então você precisa ter discernimento, você precisa se autoconhecer, conhecer a tua história, conhecer a tua vida e ter total clareza da sua dor. Se você já viu que aquela amizade, ela tem alguns vestígios, ela já tá dando um indicativo de que é uma pessoa que quando tá com você faz uma coisa, quando tá longe de você faz outra coisa. Se a pessoa já fala mal dos outros pra você, significa também que em algum momento, tá ok? Você vai ser o alvo dessa conversa. Quem tem que amadurecer é você. Sempre eu digo aqui que a maturação ela tá primeiro em mim, que a cura primeiro em mim. Você que precisa ter o discernimento, é você que precisa ter clareza dos ciclos que são repetitivos na sua vida. Você tem medo do quê? Sabe? O que tá te paralisando? Só porque não deu certo em um relacionamento, não significa que o outro não vai dar certo. Sabe o que eu quero dizer? É que você não precisa parar de viver só porque em algum momento da sua vida as pessoas já te feriram. Você tem que continuar vivendo e ter lições de tudo aquilo que você já passou. Você tem que parar e conversar com você, conversar com o seu coração, convidar Jesus para conversar com você. Sabe, ler a palavra, conhecer a palavra de Deus. Só Jesus pode te dar clareza dos ambientes onde você precisa romper, onde você precisa sair. Volto a repetir, não é com ódio, não é com raiva, não é chutando balde, não. É com amor, é com respeito. Vocês entendem o que eu quero dizer? A cura, ela primeiro parte de você. A outra pessoa que está lá do outro lado, ela não conhece a sua vida, ela não conhece a sua história. Então, quem precisa romper com os relacionamentos abusivos é você. É você que precisa tomar uma decisão. Somente Jesus é capaz de dar clareza para aqueles padrões que são destrutivos. Existem padrões de repetição. Você precisa identificar eles. Lembra que eu falei recentemente que padrões vão se repetir até que você entenda, até que você tenha coragem de sair dele? Se tem algo se repetindo na sua vida é porque você ainda não entendeu a lição da vida.
É porque você ainda não entendeu o valor da sua vida, o valor das suas emoções, do seu coração. Você ainda não entendeu o seu próprio valor. Então, pense nisso. Concede-me o discernimento para identificar as sutilezas da manipulação, do controle e da violência, seja ela física, emocional ou psicológica. Que eu possa reconhecer os sinais de alertas e a raiz dessas dinâmicas nocivas que minam minha autoestima e ferem o meu espírito. É sim possível orar dessa forma com o nosso amado Jesus Cristo. É sim possível pedir para Ele que chega de manipulação no nosso coração, chega de pessoas que querem nos usar, que querem fazer a gente de boneco. Chega, você que precisa sair, é você que precisa entender que está na hora de você acender a luz do quarto escuro do seu coração. Sabe, quando a pessoa... Gente, isso aqui... Quando é uma violência física, tá? Volto a repetir, você tem amparo legal. Tanto ele no contexto religioso, tanto ele em outro contexto da sua vida. Não é só porque a pessoa se apresenta como uma pessoa de fé na comunidade cristã. Não é que uma pessoa se apresenta como uma pessoa cristã que você tenha que perdoar um abuso que a pessoa fez com você, sabe? Ou seja lá o que for, hoje em dia tem tanta coisa, gente, que, olha, dói até no meu coração ter que falar isso aqui, sabe? Existem contextos religiosos, comunidades cristãs, onde tem abuso físico, gente. Onde tem abuso, sim, e você tem que ir lá denunciar. Não é sobre perdão, é sobre você ir lá fazer a sua parte, tem que denunciar sim, tá? Não precisa esconder debaixo do pano, você precisa fazer aquilo que a lei diz que você tem que fazer. Tá bom? Então, perdão é outra coisa. Violência física, gente, isso aí, por favor, sim, você precisa buscar os seus direitos, ok? E sim, você vai ter que passar por um processo de cura emocional e espiritual, porque você confia naquela pessoa, porque você colocou uma expectativa de fé naquela pessoa e as pessoas, elas rompem, sabe? Elas quebram os contratos que você faz, elas quebram as alianças que você faz, elas quebram as amizades, enfim, a comunidade cristã não significa que estamos blindados. Significa que é o nosso coração que precisa estar fundamentado em Deus e não nas pessoas. Tá bom? Pessoas falham. Pessoas falham, tanto cristão como não cristão. Pessoas falham. E nós também somos passíveis de falha, ok? Então, você precisa entender o que está acontecendo no seu meio, as pessoas com que você caminha, sabe? Não estou aqui generalizando, falando que é todo mundo ruim, que todo mundo vai fazer isso. Não, nada disso. Você precisa se conhecer e entender aonde você vai entrar. E entender qual pessoa que você vai abraçar com aquela nova amizade, não esquecendo, claro, sempre digo, nós não temos amnésia, né? Então, para que não haja um padrão de repetição na sua vida, é você que precisa entender. É você que precisa impor os limites no seu coração. Tá ok, gente? Então, pessoas sim, podem nos manipular. Às vezes, essa manipulação, ela é de uma forma invisível, sabe? Ela é tão sutil que é só o Espírito Santo de Deus para trazer um alerta para o seu coração, para te dizer, olha, até aqui já deu, essa amizade aqui, esse relacionamento, esse ciclo aqui, essa mesa, é só até aqui e tá tudo certo. Às vezes as pessoas, elas não têm um coração, elas não têm um bom coração, sabe? Elas sabem aquilo que ela está fazendo, ela sabe que aquilo é errado e mesmo assim a pessoa continua. Então é você que precisa ter esse discernimento e entender o seu coração. Será que o meu coração também não é passível? Será que eu não estou manipulando alguém? Será que eu não estou fazendo alguma coisa que possa estar magoando, chateando outra pessoa, ferindo outra pessoa? Será que eu também não posso estar me relacionando ou sendo aquele relacionamento que está fazendo alguma coisa de errado para outra pessoa? Então, quem tem que analisar isso tudo é você.
tá bom? É você que tem que entender, é você que tem que ter limite, é você que tem que impor o limite no seu coração, na sua alma. E assim, fuja de todos e de pessoas e de ambientes onde as pessoas elas querem ser controladoras, tá? Onde as pessoas elas estão ali manipulando as pessoas, sabe? Um lugar onde você não pode falar, um lugar onde você não pode opinar, um lugar onde ninguém pode falar nada, sabe? Se você está nesse meio, fuja desses lugares. Proteja o seu coração, proteja as suas emoções, proteja a sua mente, partindo daquilo que você conhece de você, ok? Nós somos pessoas que temos um cérebro e somos pessoas pensantes, nós pensamos, nós interagimos, nós conversamos, ok? Então entenda o seu ambiente, entenda que a raiz da amargura ela pode também estar plantada no seu coração como plantada no coração do outro. Mas a raiz, ela é sempre o quê? Invisível. Ninguém vê a sua raiz, mas também você não consegue ver a raiz do outro. O que você vai ver é o que cresce, é o que nasce na vida do outro. Tá bom? A raiz de uma planta a gente não vê. A gente vê o fruto, a gente vê as folhas, a gente vê as estações que essa árvore passa. Então, as raízes elas são invisíveis e é só o Espírito Santo de Deus para te trazer clareza e entendimento disso, partindo do princípio que você tem uma dor, que é você que precisa se proteger, tá bom? Continuando aqui, imploro pela tua força, ó Senhor, para quebrar as correntes invisíveis que me mantêm preso a esses ciclos. Dá-me a coragem de dizer não, de estabelecer limites firmes e de me afastar de pessoas e situações que me fazem mal. Fortalece a minha determinação para priorizar o meu bem-estar e minha segurança acima da falsa esperança de mudança ou da culpa de abandonar o outro. Que a tua sabedoria me guie na busca por relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, na reciprocidade e no amor genuíno. Cura as feridas do passado, restaura a minha confiança e renova a minha energia para construir um futuro livre de abusos. Que eu possa encontrar em ti o amparo necessário para trilhar este novo caminho, aprendendo a amar e a ser amado de forma plena e verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, amém. Gente, essas orações aqui, elas são tão claras que nem tem muito o que eu colocar, sabe? Então você precisa priorizar o seu coração, precisa priorizar a sua alma. E que entender que aquilo que acontece exterior não tem só a ver com você, mas também com as outras pessoas. O que você precisa guardar é o seu coração, é a sua alma. O que você precisa romper, as correntes, são as suas correntes dentro de você. Você precisa se autoconhecer, se analisar e entender aonde que você cabe. Aonde que eu posso entrar, sabe? Em qual amizade eu posso florir, com qual pessoa eu posso conversar. E não é porque você tem que fugir de todo mundo, que todo mundo, sabe? Não, é que você precisa se autoconhecer, se autoentender e ler os ambientes onde você está, sabe? E existem algumas formas da gente ler os ambientes. Eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, que sim, eu aprendi assim na pancada também, né? Não foi fácil. Eu tenho um temperamento colérico, então eu sou tipo daquela pessoa que bateu, levou. E eu tive que, com muita lágrima, entender que a vida não é bem assim, né? Que a gente precisa amadurecer e entender o coração das outras pessoas também. Então, para você ler o ambiente dos seus relacionamentos, seu ambiente de trabalho, no seu contexto religioso, onde você está inserido,
Só existe uma forma de ler algo: estando em silêncio, analisando, observando. Observando, não só observando para você se cuidar, e para você também tomar cuidado com aquilo que você vai falar, com aquilo que você vai expressar, sabe? Então, eu aprendi que para mim ler um ambiente onde eu estou inserido, eu vou precisar ficar em silêncio por um tempo. Eu vou precisar me afastar em alguns momentos e só observar. E ver o que eu posso fazer, e ver o que eu posso falar, e ver com quem eu posso caminhar, e ver quem eu posso deixar entrar na minha vida. Isso não indica que eu odeio todo mundo. Isso indica que eu estou preservando o meu coração. Isso indica que eu também amo o meu próximo, partindo do momento em que eu me conheço. Então, leia o ambiente onde você está. Mas para ler um ambiente é necessário ficar em silêncio. É necessário observar. Tá bom? Observar para você cuidar do seu coração. Para que não se repita os mesmos erros do passado. Sabe? Para que você não permita que as pessoas façam aquilo que elas já fizeram, que já te magoaram, que já te feriram. Então faça isso, confie no Senhor, busque no Senhor. Não dependa de um sentimento para buscar a Deus. Dependa somente de Deus. E Ele vai te cuidar. Ele vai te proteger. Ele vai te conduzir. Mas é necessário silenciar a voz da nossa mente. É necessário parar um pouco e ler. Ler a palavra de Deus. Ter interesse em entrar nas águas profundas do nosso ser. Mas dessa vez, de mãos dadas com Jesus. E não é fácil. Não é fácil. Mas depois que você pega na mão dele, tudo fica mais leve. Tá bom? Tudo fica mais leve. Então, gente, a gente finaliza aqui. Eu agradeço pela sua presença. Compartilhe aí esse vídeo com outras pessoas. E que a gente possa ser, né, um feixe de luz de esperança na vida de alguém, no celular de alguém, né? Que as pessoas elas possam entender que a gente é ferido, mas também a gente fere. Só que com Jesus a gente pede perdão, a gente reconhece, a gente recalcula a nossa rota, né? E continua a vida, tá bom? Olhe para trás, não para lembrar com dor, mas para entender as lições que a dor te deu. Tudo a gente tira uma lição. Tá bom, gente? Um forte abraço para você, que Deus abençoe a sua vida e a gente se vê amanhã aqui. Até mais, gente. Um forte beijo.